Olá, tudo bom? Vamos comentar o item 9 e 10 do livro Mensageiros, Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier. Então, o item 9, ouvindo impressões, André Luiz está com Vicente no plano espiritual, e aí começou a escutar conversas das pessoas ali nas redondezas. Uma senhora falou que não podia trabalhar no centro espírita porque seu marido era muito ciumento, seu marido ficava muito nervoso quando ela era chamada para os serviços, né? Então, acontecia que ela, até o marido colocava a filha contra ela e tal, e aí ela acabou de não conseguindo cumprir sua tarefa. Aí a outra falou para ela assim: olha, nossos atos, Mariana, o nome dessa senhora, são muito mais contagiosos do que nossas palavras, né? E disse que dá para trabalhar, todos não dá para achar desculpa para não trabalhar. E no caso dela, ela disse o seguinte, que ela também era uma que caiu aqui, porque era muito inteligente, muito competente, mas não gostava de ser contrariada, e o marido dela gostava muito de discutir essas questões espirituais e religiosas, e ela brigava muito com ele. E aí foi que acabaram não entrando muito num acordo. E assim segue a questão com outras pessoas também, nessa mesma toada. Então, o livro cita uns 3, 4 casos, né, de pessoas que eram espíritas, médiums, estavam trabalhando e caíram. Interessante que, até agora, esse livro Mensageiro cita muito quem é espírita, né? É porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E já no item 10, experiência de Joel, é um caso assim, esse Joel então é um sujeito que também ficou um bom tempo no umbral, mas foi socorrido. E aí foi levado para o umbral, foi socorrido, reencarnou e também era para ser espírita, né? Era para exercer os seus dons para o bem de todo mundo. E ele viu que tinha os dons e passou a exercer, né? Passou a exercer os dons, mas ele percebeu, descobriu que ele lembrou quem ele foi na vida passada. Monsenhor Pizarro. Ele foi, no final da Inquisição Espanhola, foi alguém que participou da Inquisição, foi um inquisidor. E ele, lembrando quem ele era, ele pensou assim: eu posso saber quem os meus amigos são hoje, e saiu à procura. Encontrou. Encontrou até um que era um inquisidor cruel, estava reencarnado como um paralítico. E assim foi. E acabou ficando perturbado. E quando voltou para lá, morreu novamente. E a brincadeira aqui dura em torno de 90, 100 anos, no máximo. Depois segue o barco no plano espiritual. E aí lá ele foi socorrido novamente, mas estava lá em nosso lar. E é um caso excepcional, porque ele não está bom, ele está doente e assombrado, e ainda enxerga assombrações, visões, fica apavorado. Então é o caso do cidadão chamado Joel, né? E é isso aí. Então, como você pode ver, a vida aqui neste plano é uma vida. Já me disseram que essa vida que parece um sonho. É um sonho legal, é um sonho bom. E lá de lá é o seguinte, a vida segue o baile. É evidente que esse livro é essencialmente espírita, e os espíritas acreditam que o sujeito morre e não vai encontrar São Pedro, não, com barbas brancas, para contar umas histórias, saber das coisas com São Pedro, e da porta do céu, com a chave na mão.
mas também não vai encontrar o capeta enfesado. Então o espírita ele fica sem ver o São Pedro, né? Que seria uma satisfação trocar uma ideia, tomar um café. Né? Lá não tem café, mas se tiver. E eu também não vai encontrar o outro lá. Então fica empatado. E então fica um negócio assim. Não vai continuar como é. Não muda nada. A vida, a não ser encontrar as pessoas que, os conhecidos que querem bem, né? Se for para um lugar mais amistoso, vai encontrar conhecidos que querem bem, que são amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros. Bom, não vai encontrar muita gente. Agora, também poderá encontrar os desafetos, né? E aí já vai dizer, pá, mas eu vim para o inferno. Quer dizer, ou seja, a situação lá é como aqui. Então Jesus disse, vamos ficar amigo de todo mundo. É possível. Você vê que a sociedade, ela é uma sociedade meio egoísta, né? Cada um cuidando do seu quadrado. Então, minha gente, eu acho que é isso. Lembrando o caso do Chico Xavier. Chico Xavier disse que era jovem, recebeu lá um sujeito. O sujeito chegou na cidade, Chico Xavier foi encontrá-lo, tomou banho, botou uma roupa e mostrou o livro dele. E o cara disse que o livro era uma porcaria. Aí o amigo disse: olha, esse livro ele recebeu dos espíritos. Aí o cara disse: é. Aliás, o cara disse: esse livro é de uma besta. E o cara, o amigo do Chico, chamou a atenção: não, ele recebeu esse livro dos espíritos. E aí o cara, então, uma besta espírita. E aí o Chico Xavier buscou o colo de sua mãe, né? Ele tinha essa condição. E buscando o colo de sua mãe, ele disse: olha, me chamaram de besta. E ela disse: besta é um animal que cumpre com a sua função. A besta trabalha, né? Puxa carroça. E tu foi até elogiado ser comparado a uma besta, que é um animal maravilhoso. Veja, a mãe ainda achou argumento para consolar o filho que estava meio chateado. Mas o Chico pensou na função da besta e pensou realmente a besta era um animal sagrado e cumpria sua função direitinho. Então, meus amigos, por hoje é isso. Fiquem bem, tá? Um abraço.